Ai. E aí, a gente grava o vídeo assim. Aí. Ai. Gente, esse cabelo hoje. Ai. Assim. Ou de coque, não sei. Hoje num cenáriozinho diferente, aqui no fundinho da minha casa, na frente do meu quintal e atrás da minha sala, literalmente atrás do sofá. Eu vim contar pra vocês como a gente veio parar aqui na Irlanda. Imigração com a família toda completa, né? Marido, filho, menos o meu cachorrinho. Vem comigo. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma resumida mesmo história de como nós viemos aqui parar na Irlanda. Então, eu me casei em fevereiro de 2015, né? Mas eu conheço meu noivo há muitos anos. Meu marido. Eu conheço meu marido há muitos anos e ele sempre teve o sonho de vir morar aqui na Europa. Não só na Europa, na verdade ele queria sair do Brasil e inicialmente ele queria ir pro Canadá. Nós tivemos a nossa filha em julho de 2017 e a partir do momento que a Helena nasceu, eu fiquei me questionando como que eu poderia realizar o sonho dele. Morar fora nunca foi o meu sonho, mas a partir do momento que você tem uma vida em comum com uma pessoa, você acaba compartilhando dos mesmos sonhos. Então foi um pouco difícil elaborar um plano de como nós iríamos migrar de um outro país, ainda mais com criança, a gente sabia que era muito difícil, ele nunca tinha feito um intercâmbio, e pelas entrevistas que ele tinha feito no Brasil, o inglês estava muito complicado. Então, nós decidimos simplesmente nos aventurar em um mar totalmente de incertezas, mas no fundo, você tem a certeza de que tudo vai dar certo, se você realmente quer, você tem que arriscar. Então, nesse caso, a gente vendeu o nosso imóvel que nós tínhamos comprado. Eu não quis alugar, a gente literalmente vendeu. Veio essa vontade no meu coração e eu falei pra ele, vamos vender o imóvel? Aí muita gente falou que a gente era louco, que a gente já tinha comprado um imóvel, pra que a gente ia vender? Na verdade, acho que eu nunca teria comprado. No fundo, né? Se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento financeiro, a gente nunca teria comprado um imóvel. Juros muito alto, você fica muito preso naquilo, você acaba pagando uma porcentagem do seu imóvel. Então, assim, muito do que você paga da parcela é juros abusivos. Então, nesse caso, a gente resolveu desfazer do imóvel. Mas a ideia inicial era comprar uma casa mais perto dos nossos familiares, que nós morávamos em outro município. No fundo, eu procurava a casa, mas eu sentia que aquilo não era para mim, não estava fazendo muita questão também de procurar, não estava querendo, assim, lutar muito por aquilo que eu acreditava que não ia ser nosso. Então, a gente pegou uma parcela desse valor e nós mandamos o meu marido por intercâmbio. Eu optei por não vir, porque eu não quis. A gente tinha a Helena, que era pequena, né? Ela tinha acabado de fazer 1 ano, e a nossa missão era, um estudava à tarde, outro estudava de manhã, e a gente revezava cuidar da bebê. A gente pretendia ficar aqui 1 mês nesse caso, mas eu resolvi não vir. Então, ele veio 2 meses, nós economizamos na acomodação, porque tivemos uma pessoa muito maravilhosa. Opa, deixa eu ajeitar a câmera. Nós tivemos uma pessoa muito maravilhosa que cuidou aqui do meu marido, que foram um casal de amigos nossos, que foram abençoados. A gente fala que Deus cuidou de tudo e Ele cuida mesmo. E Ele cuidou para que nós conhecêssemos essa pessoa em comum quando nós trabalhávamos ali na Grande Julieta, zona sul de São Paulo. E Ele abriu as portas da casa dele para o Michael ficar 2 meses hospedado. E com o dinheiro que a gente economizou de hospedagem, a gente investiu numa boa escola. Ele estudou numa escola premium aqui na Irlanda 2 meses e conseguiu evoluir muito em inglês, com muita dedicação. Por isso que eu investi no meu marido, porque eu não sou assim. Ele se dedicava, gente, ao tipo de menino que saía 8 horas da manhã de casa e voltava às 6, 7 horas da noite. Ele ficava o dia inteiro na rua, literalmente, até porque ele só tinha 2 meses para ele fazer uma entrevista, para ele conseguir alguma vaga e para ele se virar e realizar o sonho. É o dinheiro e o tempo que a gente tinha, e foi possível.
Ele fez uma entrevista numa indicação desse mesmo amigo, que ele ficou hospedado, e ele conseguiu passar na entrevista. Na verdade, a gente tinha feito uma, o inglês dele estava muito ruim. Depois de 2 meses, ele conseguiu uma segunda entrevista e ele passou. E aí veio a decisão. Isso foi em outubro de 2018. Ele veio para mim e ele falou assim: amor, eu passei na entrevista, eu já estou com proposta de trabalho, mas eu preciso mandar um e-mail aceitando para dizer se nós vamos. Eu não conseguia entender muito o que estava acontecendo, eu simplesmente fechei os meus olhos e falei, vamos. Porque eu não conseguiria. É, é muito difícil você olhar nos olhos de uma pessoa que sonhou aquilo a vida inteira e você virar e falar simplesmente não vamos, ou simplesmente não tentar. Você sabe que sempre foi o sonho, que a pessoa sempre fala daquilo, sempre ansiou por aquilo, e você simplesmente fala assim, não, não vamos. Então, assim, a gente veio, eu vim bem receosa, assim, com pessoas, com cultura, com ambiente, ainda mais com a minha filha pequena, mas eu simplesmente vim. Nós já estávamos morando de aluguel, porque já tínhamos vendido o apartamento, então nós nos desfizemos do carro, e no dia 4 de fevereiro de 2020, de 2019, a gente veio para Irlanda. E assim, foi um pouco complicado. A gente ficou na casa desses mesmos amigos, e nós não conseguíamos moradia, que aqui na Irlanda é muito difícil conseguir casa. Muito difícil mesmo. Então, nós procuramos casas aqui perto onde eu moro hoje, que é o primeiro bairro que eu, que eu conheci, que eu fiquei apaixonada. E a gente não conseguiu, isso foi muito frustrante pra mim. Foi muito difícil. Eu morava numa cidade do interior da Irlanda. Então, aqui a Irlanda já é um país muito pequeno. É um país muito parado. Então, você morar no interior do país parado foi bem difícil. Eu tive muita crise de ansiedade, foi onde eu engordei mais, eu cheguei a 106 quilos, eu não conseguia me encontrar, foi muito difícil pra mim, e assim, as coisas começaram a melhorar quando eu procurei a ajuda de um profissional, que eu estava querendo mudar um pouco, eu já tinha cortado meu cabelo, eu estava querendo mudar de vida, mudar meus hábitos alimentares, e aí foi quando a gente começou, foi quando eu comecei a olhar que como um outro olhar, como um olhar de oportunidade. Não sei se eu vou morar aqui a vida inteira, eu acho que eu ainda não me vejo aqui morando a vida inteira, mas a gente vai se adaptando, vai vendo como as coisas, como você abre um pouco a sua mente, você pensa fora da caixinha. Então, no caso, a gente estava morando lá em Mullingar, foi muito difícil achar casa aqui. É um país que recebe muito bem imigrante, é um país muito caloroso para receber as pessoas, mas é um país que não dá oportunidade para quem tem filho. Então, assim, é muito difícil para você que tem filho para cá, alugar uma casa de primeira, é muito complicado. Não é impossível, mas é complicado. Então, no caso, a gente conseguiu voltar aqui para Dublin, na capital da Irlanda, quando já era mais ou menos em junho do ano passado, a gente conseguiu se mudar para casa, eu vou falar casa 1, que é onde estava lá no anterior, eu me mudei para casa 2. E eu consegui me adaptar melhor ao país. A minha filha ainda não estuda. Aqui na Irlanda, você paga creche, o valor da creche é muito alto. Então, meu inglês ainda não é bom para me encontrar um salário compatível para deixar a minha filha numa escola full-time paga. Então, assim, no Brasil, isso tem muito valor. A saúde grátis, você deixar o seu filho na creche. Então, isso não tem aqui. Você tem que pagar. E agora, a partir dos 3 anos, que ela fez em julho, ela vai começar agora em agosto na escola, que você tem direito a 3 horas gratuitas pelo governo. E a partir dos 4 anos, ela começa a pré-escola, 5, 6, aí ela já começa a ficar um período maior na escola. Mas as maiores dificuldades que a gente encontrou aqui na Irlanda com criança, eu vim com criança, foi moradia, sem dúvida, adaptação, porque eu não falo inglês. Então, assim, ela ficou muito sozinha, ela não tem amigos aqui irlandeses pequenos ainda. Então, assim, quando ela brinca com criança, é em playground, às vezes encontra, dá uma conversinha, mas assim, se eu falar pra você que, resumidamente, são poucas vezes que ela brincou com criança, geralmente ela só fica comigo, com meu marido e com adultos, ela não tem muito contato com crianças, ela vai começar a ter agora. Isso foi um lado negativo. Ela não entender muita língua, às vezes também as mães têm conversas, querem vir conversar com você, então você não tem muito o que falar, eu acabo ficando com medo. O clima daqui foi muito difícil, apesar da Helena nunca ficar doente, ela nunca ficou doente.
Então, assim, isso foi maravilhoso. O clima, você trocar muito de casa, você não ter estabilidade. Por exemplo, a gente ficou na casa 1, se mudou, foi na casa 2, o dono pediu a casa de volta porque teve um problema familiar e agora estou na terceira casa em menos de 2 anos. Então, assim, enquanto você não compra uma casa, você não tem certeza de nada. E basicamente isso, né? A gente veio parar aqui na Irlanda por indicação de trabalho. Eu já sabia que eu ia vir para algum lugar. Nossa ideia inicial era para o Canadá, mas não deu certo. E no próximo vídeo eu vou falar a parte 2 da mudança aqui da Irlanda, um pouco mais a fundo das dificuldades que a gente passou, mas também das coisas boas também. É um país, assim, muito legal. Muito frio, acho que a pior adaptação aqui é o clima, porque é muito difícil. Em Londres tá 34 graus, em Roma a gente foi, tava 40 graus, em Paris é 38, é 31, é 40, aqui na Irlanda é 19, é 18, é 17, é 21, fica esse clima aqui nublado, olha o jeito que tá hoje. Não tá legal. Em outros lugares você vê o pessoal pegando sol, pegando praia. Aqui também tem praia, mas a água é super gelada. Então é muito ruim, porque isso acaba criando também um pouco de ansiedade na gente. Porque no sábado tava muito quente. Então você fica naquele pensamento: se eu sair hoje, quando que eu vou poder aproveitar um dia desse? Sabendo que em outros países, no outro dia, você vai ter um dia desse, você não precisa ter pressa de aproveitar. Então, assim, esse eu acho que acredito que seja um dos pontos, assim, mais negativos. Mas de resto é isso, gente. Eu contei um pouquinho como é que a gente veio parar aqui na Irlanda. No segundo vídeo eu vou contar a parte 2. Essa semana eu vou soltar o segundo vídeo da parte 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem genérico, mas tem muito mais coisa pra falar, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo.